para mais uma aula. Aí você coloca a vinheta, Fábio, agora. Tá. Bem, pessoal, nós vimos na aula passada sobre regência verbal. Então, hoje nós vamos continuar no módulo 8, tá bom? E nós vamos falar sobre pontuação. Relembrando que, por que esses dois elementos foram colocados juntos, do estudo desses dois elementos, da regência verbal e da pontuação, por que eles foram colocados juntos aqui nesse módulo? Porque são dois elementos importantíssimos, dois estudos importantíssimos para que haja uma coesão textual bacana dentro da escrita de vocês. Muitas vezes, ao utilizar a norma padrão, nós sem querer, nós utilizamos da regência verbal de forma errada. Nós não sabemos ligar aquele termo, esse termo aqui, ele não está perto do meu verbo, mas ele tem que acompanhar o meu verbo. Então, ele tem que acompanhar em toda a sua flexão de número, etc. Então, muitas vezes nós não fazemos aquela famosa concordância, né? Porque nós não identificamos aqui qual é o termo regido, qual que é o termo regente, a que termo esse aqui está ligado, né? E o verbo, a gente sabe que o verbo é ali um dos principais elementos gramaticais ali dentro de uma oração, certo? Porque é a ação feita por alguém, para alguém e alguma ação, né? Então, ele que vai indicar praticamente tudo sobre a minha oração, tá bom? Então tá, aqui nós já falamos sobre a questão da regência verbal, nós já falamos sobre a transitividade verbal, então vamos falar sobre pontuação. Pontuação também é um estudo muito importante para o texto de vocês, para que o texto de vocês seja um texto fluido, um texto coerente, para que vocês saibam utilizar a pontuação certa na hora certa, tá? Então, nós vamos começar com aspas. A tia fez aqui uma arte bem lúdica, tá? Aspas, todo mundo conhece, né? Aspas, em que dentro da mímica brasileira se tornou, né? Acho que até mundial, todo mundo utiliza, né? Vou falar, até dentro da nossa fala, nós sabemos que a língua falada e a língua escrita é diferente, os padrões, né? Mas aspas tá lá, né? Tá lá na fala, tá lá na escrita. Se a gente não consegue, se a gente não verbaliza, a gente faz a mímica. Então, as aspas, gente, quanto que elas são utilizadas? Eu quero que vocês abram na página 13 da apostila de vocês e sempre acompanhem juntamente com a apostila, tá? Porque fica mais fácil, eu preciso ler exemplos para vocês e vocês tendo a apostila aí em mãos fica bem mais fácil. Aspas, gente. Quando que nós utilizamos aspas? A apostila de vocês trouxe vários exemplos em cada estudo de pontuação e isso é muito bom, tá? Então acompanhem aí. Bem, primeiro tópico. As aspas podem destacar uma citação de um texto. Bem, aspas, aqui eu vou juntar ela depois com outro tópico que está trazendo aqui. Toda vez que eu for citar algo que não é minha fala, de um modo geral, gente, aspas, se eu vou citar ali, eu estou escrevendo um texto, vou citar um texto, um trecho de um texto que não é meu, eu preciso colocar aspas. As aspas, elas vêm para demarcar a fala de outras pessoas. Termos que foram utilizados em outros textos, tá? E aí eu tô tomando posse aqui dentro do meu texto, não é uma fala minha, não é uma citação minha, não é uma expressão minha, então eu vou colocar aspas, seja para destacar, seja para citar, eu preciso utilizar aspas quando a fala não é minha, de modo geral. Então, dentro desse pensamento, nós temos aspas para destacar citações textuais. Olha aí o exemplo. Otelo Marx relata em seu texto, abre aspas. O teatro é uma das manifestações artísticas mais poderosas, principalmente por ser uma das mais completas, fecha aspas. Isso aqui, gente, é uma citação de outra pessoa. Para eu colocar a citação, para eu citar outra pessoa, eu preciso colocar aspas, porque não é uma citação minha. Isso é muito sério, viu, gente? Isso é muito sério. Até mais para frente, quando vocês estiverem em faculdade, produzindo artigos, produzindo outros textos mais complexos,
vocês irão ver que a falta das aspas pode acarretar até em coisas mais sérias, porque você pode entender que você está plagiando outra pessoa. Então, você precisa colocar as aspas para demonstrar que, essa aqui não é uma fala minha, tá? Além da contextualização que você vai fazer para introduzir essa citação, tá? Tópico B, destacar vocábulos ou expressões, que foi o que eu falei, não é uma expressão minha, eu não criei, não acabei de criar essa expressão. Então, eu vou colocar aspas para poder destacar, ou mesmo para fazer o destaque mesmo, para chamar a atenção, expressão, isso aqui é uma expressão de uma teoria que no caso, olha só o exemplo, o teatro vai ao encontro abre aspas, teoria das múltiplas inteligências, fecha aspas, vírgula, desenvolvida, taranana. Então, aqui eu estou indicando, estou destacando, isso aqui é uma expressão, é uma teoria que tem toda a fundamentação, tá? É o nome de uma expressão. Então, eu preciso colocar aspas para indicar que é uma expressão, que tem um estudo mais aprofundado por trás, enfim. Para eu indicar expressões ou expressões faladas, aqui no caso eu vou colocar também expressões faladas normalmente num dito popular. Normalmente nós colocamos essas expressões faladas dentro de um dito popular entre aspas, porque é uma fala conjunta, é uma expressão utilizada de forma conjunta pela população, tá bom? C. Transcrever trechos de um texto, o que vai de encontro lá com o primeiro exemplo. Olha aqui, questão 1, analise o seguinte trecho, 2 pontos, abre aspas, tem um trecho de um texto, tá? Esse trecho aqui, ele quer destacar, ele colocou o trecho de um texto, coloquei o trecho de um texto que não é meu, vou abrir aspas e vou colocar esse trecho desse texto, tá? Se eu for inserir dentro da minha escrita, outra escrita que não é minha, abre aspas. D. Substituir o travessão para indicar a fala ou pensamento do personagem. Gente, aqui no caso, nós sabemos, vocês já estudaram discurso direto, discurso indireto, vocês sabem que quando nós vamos abrir um discurso direto, é a fala do personagem. Então, eu ali, autor, estou escrevendo, o narrador tá narrando, e aí o narrador abre espaço para o personagem falar. Então, coloca-se, que é o que vocês aprenderam desde lá de novinhos, 2 pontos, abre o parágrafo, travessão, coloca a fala do meu personagem. Gente, aqui, quando você coloca a travessão, você não precisa colocar as aspas, tá? Mas quando essa fala vem dentro do meu texto corrido, quando eu não faço essa chavinha de colocar o travessão lá embaixo, pular parágrafo e tudo mais, aí eu preciso colocar aspas, porque ele está inserido dentro do meu texto. Eu não abri um parágrafo unicamente e coloquei o meu travessão para indicar que é uma fala. Então, para indicar que é uma fala dentro do meu texto corrido, aspas. Olha o exemplo lá, gente. Aquela gente teria mesmo existido? Madrinha tecendo a cortina de crochê com um anjinho a esvoaçar por entre rosas. A pobre madrinha sempre afobada, piscando os olhinhos estrábicos. Abre aspas. Vocês não viram onde deixei meu óculos? Fecha aspas. A preta Dionísia a bater as claras de ovo em ponto de neve. Então, aqui vocês percebem que é uma fala, né, dessa personagem, da madrinha. Então, se é uma fala que não é do narrador, então é preciso abrir aspas e inserir essa fala, beleza? A segunda pontuação a ser estudada são as reticências. Tchananã. Reticência, gente. Muita gente utiliza, por exemplo, relato aqui, testemunho, eu utilizava reticências de forma errada, tá? Até o ensino médio utilizei reticências de forma errada. Então, é preciso se atentar a que forma você está utilizando as reticências, em que texto você está utilizando as reticências, porque dependendo do texto, se for um texto objetivo, aí você tem suas regrinhas para utilizar reticências. Se for um texto subjetivo, ou seja, um texto em que o autor vai deixar suas impressões pessoais, emoções e tudo mais, aí eu já posso usar reticências de forma diferente, tá bom? Olha aqui, gente, as reticências começam na página 13. Qual que é o primeiro tópico que aqui a apostila traz para vocês de exemplo? Eu posso usar para indicar algum tipo de emoção. Eu vou ler só
o trechinho grifado para vocês. Eu ia mudar as cortinas, bordar umas fronhas e agora, justo Olivia, essas reticências, famosa 3 pontinhos, veio para indicar uma emoção. Na minha própria fala, na minha própria leitura, por isso que é importante vocês exercerem essa leitura aí com entonação, porque a pontuação ela vem para isso, né? Para além de causar uma coesão textual, também para auxiliar na entonação dentro da verbalização do meu texto. Vocês perceberam que eu mesmo, qual foi o meu sentimento, qual foi a forma que eu li quando eu coloquei colocado essas reticências aqui? Dá uma ideia de continuidade e uma ideia de desapontamento, né? Então, ali, reticências vem, querendo ou não, no nosso próprio momento de leitura, a gente entende que ela traz certa emoção contida dentro da contextualização, claro, daquele texto, tá bom? Gente, aqui também eu vou fazer um adendo. A reticência, de forma geral, ela dá sempre uma ideia de continuidade. Dependendo da forma que a gente usa, dá uma ideia de continuidade maior, e dependendo da forma que a gente usa, dá uma ideia de continuidade menor. Olha aqui, B, expressar dúvida. Quando eu vou expressar dúvida, professora, dentro do meu texto, eu sempre vou colocar reticências? Não, não vai. Só quando você quer enfatizar essa dúvida. Olha aqui, tem todo o textinho lá para vocês, aí lá, mas ela haveria de gostar. Por que não? Então, eu dou uma intensificada na minha dúvida exatamente por essa ideia de continuidade da dúvida, tá? Então, só quando eu quiser causar esse efeito dentro da minha narrativa que eu vou utilizar dentro do meu texto. C. Interromper a fala do personagem ou do narrador. Olha só. Já estou com saudades de Olivia, mas daquele mocinho, ele era esquisito, não? Aqui eu interrompi a fala do meu personagem, mas eu interrompi dando a ideia de que tem uma continuidade de pensamento, mas aí pá, interrompi com outra fala, tá? D. Indicar hesitação. Dizem que ele se suicida. Marcelo, então aqui eu trouxe também uma ideia de continuidade, mas mais com uma ideia de hesitação, tá? Tipo, como se eu fosse falar algo, mas não falei, tá? E a última, indicar continuidade. Aqui é de forma bem mais latente essa ideia de continuidade. Olha só, seja um rei, um médico, um mendigo, uma cortesã, uma costureira, uma freira, um soldado. E aqui eu tenho a ideia de que eu vou continuar falando vários outros exemplos. Aqui também eu posso colocar etc. no lugar, né? Que vai dar a mesma ideia, né? Então aqui é onde eu posso colocar ou etc, eu posso optar por etc ou por reticências, tá? Bem, começamos aqui nesse primeiro vídeo com essas 2 pontuações, tá? Dá uma lidinha aí, anota as dúvidas e vamos para os plantões de dúvidas com todas as dúvidas anotadas e depois nós faremos atividades juntos, tá bom? Para colocar na prática tudo isso todas essas teorias que nós estamos aprendendo. Fiquem de olho que nos próximos vídeos nós iremos continuar com o estudo das pontuações.